Então, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa palestra, que é uma palestra de apresentação sobre a nova pós de Política Internacional e Estudos de Futuro, que vai começar na PUC Minas este ano. A gente vai fazer uma apresentação sobre a equipe e sobre a proposta da pós-graduação, e depois a gente vai abrir para perguntas, quem quiser, né, trazer alguma questão. Então, em primeiro lugar, queria começar apresentando a nossa equipe. A equipe que está organizando essa pós-graduação, ela é composta por pesquisadores de principalmente dois grupos de pesquisa. O primeiro é o grupo de pesquisa em elaboração de cenários e estudos de futuro. Antigamente, esse grupo era chamado de Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos, a gente mudou o nome recentemente, porque a gente entende, né, depois de uma longa discussão, que, na verdade, estudos de futuro é uma área muito maior do que só os cenários prospectivos, que são um tipo de estudo de futuro. E aí, depois de uma grande autorreflexão, o grupo mudou de nome. Ele foi fundado no começo dos anos 2000, é registrado no CNPq, e ele é vinculado ao GEDES, que é o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. Então, todo mundo que faz parte do grupo de cenários também faz parte do GEDES. E o segundo grupo de pesquisadores que está organizando essa pós-graduação é o Laboratório de Política Internacional, o LAP, que é um projeto que começou, né, ano passado, ano retrasado, agora eu já nem lembro mais, mas que reúne pesquisadores, né, muito amigos, muito queridos, e extremamente competentes, que queriam uma nova forma de divulgar conhecimento, uma nova plataforma de comunicação. E aí a gente se organizou nesse grupo. Então, são pesquisadores do grupo de cenários, estudos de futuro e do LAP que estão organizando essa pós-graduação. Eu sou a Raquel, eu sou uma das coordenadoras dessa pós, sou atualmente professora da PUC Minas, me formei pela PUC Minas em RI, pela UFMG em História, meu doutorado em RI é pelo Santiago Dantas, assim como a maior parte da nossa equipe, que é o programa de pós-graduação da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Eu trabalho com estudos de futuro, já tem vários anos, desde que eu entrei no doutorado e aí entrei no grupo de cenários e sou completamente apaixonada pela área, então estou super feliz de estar organizando, né, junto com todo mundo, essa proposta. Eu vou passar a palavra agora também para as outras pessoas, vou começar pelo Matheus, que é o segundo coordenador dessa pós. Oi, pessoal, boa noite. Enfim, como a Raquel mencionou, me chamo Matheus, também terminei o doutorado em Relações Internacionais no programa Santiago Dantas, e atualmente eu também sou professor da PUC, mas aqui na PUC São Paulo, e estou junto com a professora Raquel dividindo a coordenação dos trabalhos, e estou à disposição de vocês para o que for necessário, para que a gente puder ajudar, identificar, enfim, possíveis questões, dúvidas. A gente sabe que nesse começo tem sempre muitas coisas, né, que a gente fica curioso para saber, e a gente está aqui para isso, e vai ser um prazer ter vocês conosco nessa jornada. Lívia? Pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Lívia Milani, eu sou doutora em Relações Internacionais também. Terminei meu doutorado faz um tempinho e agora eu estou matriculada num programa de pós-doutorado, né? Agora eu sou pesquisadora de pós-doutorado no Santiago Dantas. E também já trabalho com estudos de futuro e principalmente cenários já há algum tempo, desde o meu mestrado, então já faz aí pelo menos uns 8 anos que eu estou trabalhando com esse tema, sempre integrando o grupo de elaboração de cenários e estudos de futuro. Também faço parte do LAB e fico bem feliz com essa oportunidade de compartilhar um pouco com vocês sobre esse tema. Obrigada, Lívia. Kimberly? Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam me ouvindo bem também. Eu sou a Kimberly Digolin, também faço parte da equipe docente desse curso. A minha formação é em Relações Internacionais, desde a graduação, o mestrado, atualmente cursando o doutorado também no programa Santiago Dantas. E minha atuação profissional é na área também, né? Sou professora em Relações Internacionais atualmente na Unip, já fui professora substituta no curso de Relações Internacionais da Unesp de Franca, e como muitos aqui, sou completamente apaixonada pela área de estudos de futuro.
eu estava fazendo as contas, esse ano eu completo 10 anos mexendo com elaboração de cenários e estudos de futuro. Comecei lá nos idos de 2012 e não parei mais. É realmente uma área que é apaixonante e desenvolve habilidades que a gente consegue utilizar em várias áreas, né, em vários setores. É realmente uma área que eu gosto bastante e também fico à disposição para qualquer dúvida. Fico aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas, eu fico à disposição. Muito bom ter a companhia de vocês hoje. Obrigada, Kim. E Davi, que na verdade o Davi ele é secretário executivo do grupo de cenários. Então, por último, mas não menos importante. Olá, pessoal, boa noite. Bom, como a Raquel disse, eu sou membro do grupo de elaboração de cenários da Unesp, né? Enfim, atuei mais ativamente como secretário executivo, digamos, no último projeto e agora também nesse projeto que a gente está elaborando, que atualmente nós estamos elaborando um projeto sobre a autonomia estratégica no Brasil para 2044. Eu sou pesquisador também do LAP e atualmente eu estou cursando, né, eu sou pesquisador de pós-doutorado no programa Santiago Dantas, que é onde também eu fiz doutorado, mestrado, enfim, toda a minha formação acadêmica é em RI e na Unesp. Enfim, estou muito feliz desse projeto da pós estar avançando. Eu acho que é um projeto inovador, assim. Eu acho que a gente não tem esse tipo de pós-graduação em cenários futuros, em cenários prospectivos, né, que em muitos outros lugares, né, em muitos outros países a gente vê. No Brasil, eu entendo que esse talvez seja o primeiro desse tipo, né? Então, estou muito animado com essa possibilidade. Obrigada, Davi. E agora, então, né, passando para o nosso próximo ponto, que é justamente uma apresentação do que a gente entende como os estudos de futuro e por que eles são importantes para a área de política internacional. Os estudos de futuro, eles são, na verdade, uma grande área. Assim, o pensamento sobre o futuro sempre fez parte da humanidade. Qualquer processo de tomada de decisão olha para o futuro e faz alguma projeção para o futuro, de alguma forma. E a partir, principalmente da Idade Moderna, com mais força ainda a partir da Idade Contemporânea, a gente começa a ver as pessoas cada vez mais atentas ao futuro, porque o futuro começou a ser cada vez mais diferente do passado, né? As mudanças começaram a acelerar muito. E aí, a partir do século XX, comecinho do século XX, a gente começa a ver algumas pessoas propondo a área de estudos de futuro como uma área de conhecimento, de estudo. Um dos primeiros grandes proponentes do estudo de estudos de futuro nas universidades foi o H.G. Wells, que escreveu A Máquina do Tempo, O Homem Invisível, né, o autor de ficção científica. E aí, no começo do século XX, né, quem está na sociologia, ciência política, aí, no começo do século XX, a gente vai ter os sociólogos, alguns sociólogos em algumas partes do mundo, começando a pensar de forma mais sistemática indicadores quantitativos da sociedade. Um dos principais pesquisadores que vão falar sobre isso vai estar nos Estados Unidos, é um sociólogo chamado Ogburn, e ele começa a trazer essa coisa mais quantitativa e tal. E a partir daí, vai vir toda uma discussão, uma área de conhecimento que vai tentar projetar tendências. Então, quando você quantifica a sociedade olhando para trás, o que isso pode nos dizer para frente? E aí você vai ter vários esforços de usar essas ferramentas de reflexão de tendências como planejamento, como fonte de planejamento de políticas públicas, planejamento estatal. A área de estudos de futuro, mesmo como área de conhecimento, então ela vem no século XX, ela vai se fortalecer muito no pós-Segunda Guerra, porque você vai ter várias novas nações se construindo e muitos estados buscando ferramentas e substrato para fazer formulação de política estatal. E hoje, né, com o passar das décadas, a coisa foi se consolidando bastante, e hoje ao redor do mundo existem vários institutos de pesquisa, think tanks, que trabalham ou inteiramente ou parcialmente com estudos de futuro. Inclusive, em alguns governos, os governos têm um setor específico voltado para isso. Então, o governo da França, por exemplo, tem um setor voltado para isso. Aqui no Brasil, a gente tem estudos de futuro que são realizados, não existe um setor específico, mas a gente tem estudos de futuro que são realizados, por exemplo, pelo IPEA. Inclusive, a gente participou, né, os nossos pesquisadores, a gente participou de uma parceria com o IPEA quando eles estavam fazendo o projeto Brasil 2035, que servia como uma grande reflexão coletiva com acadêmicos, pessoas do setor privado, do governo, para pensar onde é que a gente quer chegar né, com o Brasil nos próximos anos. E aí, então, essa coisa foi se consolidando,
Hoje existem, além dos institutos de pesquisa, dos centros de pesquisa em estudos de futuro ligados a governo ou como fundações, institutos separados mesmo, existem também várias publicações focadas ou parcialmente ou inteiramente na discussão, na publicação de pesquisas sobre estudos de futuro. Então, é uma área bastante consolidada, mas aqui no Brasil, digamos assim, ela é muito consolidada em alguns países. Aqui no Brasil, a gente tem alguns esforços, mas ainda um pouco desconectados. Alguns anos atrás foram aprovadas as diretrizes curriculares nacionais das relações internacionais, e aí vários cursos no Brasil passaram por reformas de projeto pedagógico para se adequar a essas diretrizes curriculares, e dentro das diretrizes está contido o estudo de cenários de futuro. E a gente observa assim, que muitas vezes as pessoas não têm a formação para trabalhar com isso. Então, o nosso grupo ele é um dos maiores grupos, né, que pensam em estudos de futuro no Brasil atualmente, é um dos mais consolidados. Como eu falei, o grupo começou nos anos 2000, a Kim se apresentou aqui, foi uma das pioneiras do grupo. É um grupo que já tem vários projetos realizados, inclusive projetos que tiveram financiamento da CAPES, do Ministério da Defesa, parceria com o IPEA. E ao longo dos anos, quando o grupo começou, a gente usava praticamente de forma equivalente à metodologia desenvolvida por uma escola francesa, e um dos principais autores é o Godet. E aí, com o passar do tempo, os nossos pesquisadores foram percebendo que a gente precisava fazer alguns ajustes, que algumas coisas, às vezes, não representavam inteiramente a forma como a gente acha que os estudos de futuro deveriam ser feitos da melhor forma, né? E aí, né, atualmente, o nosso grupo tem uma metodologia, assim, própria, e já com, né, um tempo de experiência na aplicação dessa metodologia para estudos na área de política internacional, que é a formação de todos nós. E aí, então, os estudos de futuro, como eu falei um pouquinho mais no começo, a gente tem a parte de cenários prospectivos, que é um tipo de metodologia para elaborar, para pensar o futuro. Existem vários métodos diferentes de estudos de futuro. Na nossa pós-graduação, a proposta é que a gente vai fazer um panorama dos métodos que existem e focar mais profundamente nos cenários, porque eles permitem uma reflexão de médio e longo prazo que outras ferramentas não permitem muito bem. Então, para pensar políticas públicas, para pensar a política internacional, que são né, as áreas mais próximas do que a gente trabalha, os cenários eles são a melhor ferramenta. Então, a gente vai fazer um panorama geral, mas focar mais nos cenários e desenvolver essa habilidade, né? Então, é pensado para ser uma pós-graduação bem prática. Não sei se eu falei assim o suficiente para introduzir o que a gente entende como estudos de futuro. Alguém quer complementar? Tá, tranquilo? Depois a gente pode abrir para perguntas, então. Beleza, então a ideia da pós-graduação é que ela vai ser uma pós-graduação sobre estudos de futuro aplicados à política internacional. Coisas práticas, né? Informações práticas. Qual vai ser o formato dessa pós-graduação? A pós-graduação ela é inteiramente online, as aulas são ao vivo, as aulas elas não ficam gravadas, elas ficam, né? A pessoa assiste ao vivo mesmo, a ideia é que a pessoa acompanhe né, a pós-graduação como se fosse uma pós-presencial, só que vai ser à distância. A pós começa dia 3 de abril, pode ser que tenha um pequeno atraso, mas em princípio 3 de abril e termina dia 29 de maio do ano que vem. Então a pós tem duração de 1 ano, que né, a gente pensou que seria o melhor formato do ponto de vista do desenvolvimento das habilidades que a gente pretende trabalhar, sem ficar estendendo demais a coisa. A carga horária total é de 444 horas aula, sendo que a maior parte dessas horas, né, são horas aula, propriamente ditas, mas aí também estão computadas as horas extra-classe dedicadas às atividades avaliativas. Então, a gente não vai ter atividades avaliativas em aula, né, igual a gente faz prova na graduação. Todas as atividades avaliativas, elas acontecem de forma assíncrona. E o horário das aulas dessa pós-graduação são segundas e quartas-feiras, das 19 às 22h30. Para a pessoa concluir a pós-graduação e obter o título de especialista em política internacional e estudos de futuro, cada disciplina que compõe a pós vai ter uma avaliação valendo 100 pontos, né? E a pessoa precisa ser aprovada em todas as disciplinas. Claro, assim, não vai ser só uma avaliação, né? Pode ser várias atividades, vários trabalhos. E aí a pessoa precisa ser aprovada na disciplina com desempenho mínimo de 70%.
E aí, sendo aprovado em tudo, a pessoa alcança o título de especialista. Nessa pós-graduação, não existe trabalho de conclusão de curso, mas a pós-graduação ela é pensada em torno de um grande projeto de cenários, que é a ideia que as pessoas desenvolvam ao longo do ano. Depois a gente pode voltar se vocês tiverem dúvidas. Quais são os objetivos dessa pós-graduação? Nós temos 2 grandes objetivos, que é capacitar as pessoas para elaborarem relatórios de cenários de futuro que possam ser usados como embasamento para tomada de decisão. Isso tanto no setor público, governo, quanto no setor privado de empresas, quanto em organizações da sociedade civil, quanto na vida pessoal. Então, pensando que todo o processo decisório olha para frente, a ideia é que as pessoas consigam aplicar essa habilidade de elaboração de cenários nos diferentes ambientes profissionais em que um analista de relações internacionais pode atuar. E além de elaborar cenários de futuro, nós também vamos trabalhar as habilidades de analisar a política internacional de forma geral, com atenção para os fatores de mudança global. Então, a gente vai pensar, olhando para o mundo político, da política internacional que a gente tem hoje, quais são os elementos de mudança, quais são as tendências, o que nos diz, o que pode nos informar, o que pode nos trazer reflexões sobre o futuro da política internacional. Então, esses são os nossos 2 grandes objetivos. Todas essas informações que eu estou trazendo também estão no site, então depois vocês podem olhar com mais calma e, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato. Nós temos vários objetivos específicos. Vou passar aqui rapidinho, Compreender a complexidade do futuro, pensando na atuação tanto no setor público quanto no setor privado, como eu falei, analisar os stakeholders, quem são os agentes capazes de operar mudanças, capazes de tomar decisões significativas, efetivas, decisões que tenham impacto sobre esse sistema que você está analisando, analisar fazer uma análise estrutural de quais são as diferentes dimensões, variáveis que impactam esse sistema que você está analisando, identificar tendências, incertezas, fatos portadores de futuro em geral, sementes de futuro, sementes de mudança, pontos de inflexão, possíveis rupturas, tudo isso, como é que a gente pensa possíveis desdobramentos para o futuro. Também, realizar análises de conjuntura, isso é parte do processo de pensar o futuro, porque uma vez que você, por exemplo, elabora um cenário de futuro, a ideia é que depois que ele está pronto, você vai fazer um monitoramento para ver o que está acontecendo e quais são os desdobramentos que estão impactando esse sistema que você analisou. E aí isso pode levar uma série de ajustes no processo decisório. Então, a análise de conjuntura é um tipo de elemento que está dentro dessa etapa de acompanhamento posterior aos estudos de futuro. Então, a gente também vai trabalhar com essa habilidade. Análise morfológica, aí já é um termo um pouco mais técnico, essa é uma etapa específica da elaboração dos cenários, em que a gente identifica as possíveis combinações de tendências ou mudanças para formar as cenas de futuro, que é um outro objetivo, aprender a elaborar as cenas de futuro. Formular recomendações, fazer documentos de recomendação, policy papers, que são documentos em que você usa aquele embasamento, aquela reflexão, aquela pesquisa que foi feita para identificar possíveis cursos de ação, consequências positivas e negativas e fazer recomendações. É um tipo de habilidade muito importante tanto para o setor público quanto para o setor privado, quanto para as organizações da sociedade civil. De forma geral, desenvolver capacidade de pesquisa e análise, não tem como fazer estudos de futuro sem fazer pesquisa, porque senão você está fazendo só ficção. Então, a ideia é que você tem que ter um embasamento empírico mais rigoroso, uma etapa de pesquisa rigorosa para elaborar bons estudos de futuro e compreender as dinâmicas da política internacional que estão acontecendo e quais são os possíveis desdobramentos que a gente já pode começar a projetar a partir do que a gente observa hoje. Então, esses são todos os nossos objetivos, é isso que a gente pretende trabalhar ao longo do ano. A nossa pós vai ser dividida em 2 módulos. O primeiro módulo é mais focado nos métodos de estudos de futuro, com um mapeamento dos diferentes métodos que existem, e depois um estudo mais aprofundado sobre a elaboração de cenários e todas as técnicas, porque são várias etapas, todas as técnicas envolvidas na elaboração de cenários. Então, mapeamento de atores, identificação das sementes de futuro, a construção dos cenários, etc. Então, essa é a parte mais técnica da pós-graduação, é uma parte realmente para desenvolver as habilidades
que uma pessoa que vai trabalhar com estudos de futuro, por exemplo, numa consultoria, precisa dominar. Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte da pós-graduação vai ser a aplicação dessas reflexões, dessas ferramentas, em diferentes áreas temáticas importantes da política internacional. Então, a gente vai começar com um panorama da política internacional contemporânea, e depois a gente vai discutir e trabalhar e refletir sobre o que a gente pode chamar de drivers of change, então, quais são as sementes de futuro, quais são as forças motrizes de cada uma dessas áreas, pensando, né, como que essas áreas são percebidas hoje, como é que elas se desdobraram nos próximos anos, quais são as tendências que a gente pode observar, se as coisas continuarem da forma como elas vêm caminhando, onde é que a gente vai chegar, onde é que as pessoas querem chegar, né, quais são as reflexões que existem hoje. Então, a gente fez uma seleção aqui de alguns temas que são bem importantes para a área de política internacional, que são economia política, direitos humanos e proteção internacional do indivíduo, clima, meio ambiente e sustentabilidade, tecnologia e imaginários sociotécnicos e conflitos armados contemporâneos, e com isso a gente espera dar um panorama bem geral. É claro que se alguém tiver demandas específicas de temas e quiser trabalhar ao longo, né, das atividades que vão ser realizadas, também há, né, abertura para trazer outros temas. E é isso, falei depressa para fazer esse panorama geral, e aí agora a gente abre para perguntas. Eu vou parar de compartilhar a minha tela. E aí vocês podem ficar à vontade. Eu acho que eu vou parar de gravar, porque aí vocês podem ficar à vontade, mas já deixo avisado aqui para quem for assistir a gravação posteriormente. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a coordenação. Na própria página da pós tem um canalzinho Fale com o Coordenador, que vocês podem acessar e mandar todas as dúvidas. Então, vou parar agora a gravação, porque aí fica todo mundo à vontade para, né, fazer as perguntas.